Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Timóteo, o nosso capítulo de hoje é o capítulo 2. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 4. Está escrito assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amados, aqui nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo dá instruções a respeito do momento da reunião ali da igreja, e é interessante nós vermos que ele começa esse capítulo falando assim, antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ou seja, levem uma vida de oração. E quando vocês se reunirem como igreja, orem, intercedam juntos por todos os homens. Por quê? Porque o desejo de Deus é esse. Isso é bom, é agradável diante de Deus, porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E nós sabemos que a oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz. Então, aqui já é uma instrução do apóstolo Paulo para que a igreja, quando se reunisse, levasse uma vida de oração, de intercessão. E quando nós continuamos o texto, vou até mencionar aqui com os irmãos, porque é sempre uma pergunta, um questionamento a respeito desse capítulo aqui, principalmente quando vai falar ali das mulheres. Quando o apóstolo Paulo vem ensinando sobre como devem se portar os homens, as mulheres, aí nós podemos compreender pelo contexto o que acontecia ali na igreja de Éfeso. Ali no versículo 8 ele fala assim, os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Ou seja, provavelmente, nós sabemos que Timóteo tinha ficado na igreja de Éfeso para organizar aquela igreja. Provavelmente o que acontecia ali era o que acontecia nas reuniões pagãs, nas reuniões de templos pagãos, nas reuniões em que os homens se reuniam com filósofos para debater a cultura, a filosofia, e acabava gerando ira, discussão. E aí o apóstolo Paulo vem e diz assim, mas na igreja, os homens que se convertem, eles precisam o quê? Orar em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Ou seja, vocês vão mudar o jeito que vocês vivem. Vocês não vão viver da forma que os pagãos vivem. Homens, vocês vão ter uma atitude diferente. Vocês vão agir como homens piedosos, que oram, que têm uma vida de oração em todo lugar. Vocês levantem mãos santas. O que significa isso, amados? Olha o que ele está falando, levantando mãos santas. Ou seja, não façam nada que seja contrário à palavra de Deus. Quando fala sobre levantar mãos santas, é sobre um estilo de vida. Quando a palavra diz que nós levantamos mãos santas e oramos ao Senhor, aqui falando especificamente para os homens, vocês levam um estilo de vida que agrada a Deus e por isso vocês podem levantar suas mãos santas e orarem a Deus. Sem ira, sem discussão, não vivam como os pagãos vivem, mas vivam como filhos de Deus. Nós já vimos estudando a carta aos Efésios, essa foi uma recomendação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso. E nós sabemos que Timóteo ficou na igreja de Éfeso. Todas essas orientações que Timóteo está recebendo era para organizar a igreja em Éfeso. E estudando a carta aos Efésios, nós vimos que Paulo diz para eles, não vivam na inutilidade dos pensamentos, no formato de vida que os pagãos vivem. Revistam-se do novo homem.
Vocês agora são santos, justos e precisam mudar a forma que vocês pensam, precisam mudar a forma que vocês vivem. Isso está lá em Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 17 em diante. Então, isso era algo que estava acontecendo na igreja. A igreja estava o quê? Se moldando à cultura do mundo. E aí vem o apóstolo Paulo e diz, não, aqui, como filhos de Deus, vocês vão agir diferente. E aí ele está instruindo Timóteo como que ele deve instruir a igreja, tanto homens quanto mulheres. Aí ele vem e fala para as mulheres, da mesma forma, eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com as boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. Amados, em Éfeso existia um dos maiores templos pagãos em adoração à deusa Ártemis. Existiam muitas mulheres que eram o quê? Profetisas nesse templo. E como que elas se vestiam? Com roupas caras, com muitas joias. Elas demonstravam que elas eram profetisas de Ártemis através da aparência delas, das roupas que elas vestiam. Agora vem o apóstolo Paulo e diz assim, ele não está proibindo as mulheres. Algumas pessoas dizem, olha, não pode usar joia, então não é isso. O que ele está querendo dizer é, vocês são diferentes. Vocês, mulheres que se converteram a Deus, vocês são diferentes das mulheres pagãs. Elas demonstravam que eram profetisas de um deus pagão, no caso, lá era muito comum da deusa Ártemis. Elas demonstravam isso através de roupas caras, de muitas joias, de ouro. Vocês não. Mulheres convertidas, mulheres filhas de Deus, vocês vão demonstrar através das suas boas obras, através de uma vida que glorifica a Deus. E aí ele continua, a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, mas que ela esteja em silêncio. Algumas pessoas pegam essa passagem aqui e dizem, olha, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode pregar a palavra de Deus. Mas então a Bíblia iria se contradizer se Paulo estivesse afirmando que nenhuma mulher pode ensinar nunca, de forma alguma. Não é isso que ele está ensinando aqui. Porque nós sabemos que Priscila, por exemplo, era uma colaboradora no reino de Deus, no ministério do apóstolo Paulo. Quando nós lemos em Atos 18, nós vemos que Priscila ensinou um homem, ensinou Apolo, explicou com melhor clareza a respeito do evangelho. Então, uma mulher ensinando, mas Priscila era uma mulher que tinha instrução na palavra de Deus. Priscila era uma mulher que havia sido treinada na palavra de Deus. Ela já havia entendido as escrituras e por isso ela poderia ensinar, explicar a respeito do evangelho. Aqui, amados, o que acontecia com as mulheres aqui? Elas tinham entendido que em Cristo elas eram iguais aos homens, porque lá em Gálatas está escrito isso. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, fala isso, que em Cristo não há mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo olha tanto para o homem como para a mulher da mesma forma. E aqui nessa cultura, tanto a cultura judaica quanto a cultura gentílica, existia muita influência dos filósofos e existiam alguns filósofos que eram a favor das mulheres aprenderem, lerem, mas o que mais era ativo ali naquela região, o que mais as pessoas recebiam eram os filósofos como Aristóteles, que diziam que as mulheres não podiam aprender, não tinham que ler, elas tinham que ficar sempre quietas. Então, quando as mulheres gentílicas começaram a se converter, elas começaram a entender, ei, aqui na igreja é diferente. Aqui nós podemos aprender, nós podemos ler, nós podemos instruir. Aqui é diferente. E provavelmente estava acontecendo o quê? Um exagero por parte das mulheres. Porque o Timóteo teve que organizar isso. Provavelmente era a mesma situação que estava acontecendo em Corinto. E é interessante que tanto Corinto quanto Éfeso eram cidades que tinham muitos templos pagãos de deusas. E aí a cultura
cultura era diferente, a forma que a mulher era vista era diferente. E quando as mulheres começaram a se converter e entender que em Cristo elas não eram excluídas, em Cristo elas poderiam viver de fato com honra, com dignidade, talvez elas exageraram, né? Talvez elas começaram a ir para o lado do quê? Do feminismo. Tanto que quando nós vemos, amados, essa palavra em silêncio, sobre aprender em silêncio, essa palavra silêncio não é simplesmente ficar quieto. Não é essa palavra no original grego. A palavra no original grego, para esse termo aqui, em silêncio, é estar em descanso, voluntariamente recebendo algo. Tem uma descrição no dicionário de Strong que fala que é a capacidade de alguém, essa palavra silêncio no original grego, é a capacidade de alguém aprender sem se intrometer em negócios alheios. Ou seja, não era simplesmente para as mulheres aprenderem em silêncio caladas, não pode falar, não pode ensinar, não pode fazer nada. Não é isso, amados. É porque as mulheres, como eu falei, provavelmente elas estavam exagerando, extrapolando, estavam causando confusão no meio do culto, exatamente como acontecia em Corinto. Nós já vimos quando estudamos a primeira carta aos Coríntios. E aqui o apóstolo Paulo vem e fala, então, que elas aprendam em silêncio, ou seja, que voluntariamente elas queiram aprender, não ficar causando confusão, discussão, contenda no meio do culto, mas que elas fiquem quietas, calmas, elas tenham um coração disponível para aprender. Porque para ensinar, amados, primeiro nós precisamos o quê? Aprender. E se nós não tivermos um coração rendido, um coração disposto, como a palavra fala ali no dicionário de Strong, o significado, a capacidade de aprender sem se intrometer, ou seja, eu vou ouvir, vou aprender, quando eu estiver capacitada para aprender, aí sim eu vou ensinar. É o que aconteceu com Priscila, né? Priscila era uma judia, ela havia aprendido, ela era treinada nas escrituras e ela tinha capacidade de ensinar e ela ensinava, né? Priscila tinha o ministério ali de ensino, nós vemos isso quando estudamos Atos. Ela era uma colaboradora, cooperadora do ministério, ela e seu esposo, Priscila e Áquila, e eles ensinavam a palavra. Mas é interessante que quando vai falar que Priscila iria ensinar alguma coisa, sempre fala Priscila e Áquila. E todas as vezes que fala que Priscila iria ensinar, coloca o nome dela à frente. Priscila e Áquila estavam ensinando, ou Priscila e Áquila estavam aprendendo, estavam pregando a palavra, coloca Priscila à frente. Por quê? Porque provavelmente era o ministério dela. Ela tinha esse dom para ensinar, para pregar a palavra, e Paulo a tinha como uma grande colaboradora do seu ministério. Então aqui, amados, não é simplesmente que as mulheres não podem ensinar ou que as mulheres têm que ficar quietas, não podem falar, não é nesse sentido. É o que estava acontecendo para a igreja de Éfeso e Paulo estava escrevendo especificamente para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. Isso nos faz compreender, amados, o quanto nós precisamos ter o discernimento, né? Pastores, líderes que pastoreiam uma comunidade, o quanto nós precisamos ter o discernimento para a comunidade a qual estamos liderando. Porque aqui era algo específico que Paulo estava escrevendo para um pastor de uma igreja específica, dando ensinamentos a respeito do que acontecia naquela igreja. E aí ele precisou orientar Timóteo, olha, aí você vai precisar organizar as coisas. E quando nós lemos aqui a respeito das mulheres, eu vejo que esse capítulo muitas vezes, né, fixa só nessa questão da mulher. Mas por que não fixar na questão do versículo 8? Né, em que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Porque provavelmente os homens estavam acabando as suas reuniões em discussões, em ira, em contenda. E não era isso, não é isso que Deus tem para as nossas reuniões, para nós. Então, amados, aqui vale lembrar que é uma carta em que o apóstolo Paulo está orientando um pastor a organizar uma igreja. E aí era o que estava acontecendo naquela igreja em específico. Então, eu quis falar isso a respeito aqui das mulheres, porque é sempre um questionamento, né, a respeito das mulheres. Já vi vários pastores homens falando com o mesmo entendimento
que eu tenho, que é esse daqui, estudando a palavra, estudando os contextos, né? Já vi muitos e muitos pastores abençoados ensinando dessa mesma forma. Então, mas o que eu queria me ater aqui, que eu comecei, né, fiz um adendo aqui a respeito dessa questão das mulheres, mas o que eu queria me ater é nesses primeiros versículos, principalmente o versículo 1, antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amados, uma vida de oração, um estilo de vida de oração, de intercessão, clamando mesmo pelas pessoas, é algo que agrada a Deus. Isso está ali no versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, porque Ele deseja mesmo que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Sabe, amados, às vezes nós nos atemos a reclamar das pessoas, a reclamar das atitudes das pessoas, a murmurar, a falar mal, a usar a nossa boca como instrumento de maledicência. Isso é trágico, amados. Quando nós fazemos isso, nós estamos emprestando a nossa boca para as trevas. A nossa boca, ela é instrumento de Deus para liberar palavras de vida sobre as pessoas. Existem pessoas que são difíceis, sim, muito difíceis. Mas nós precisamos aprender, amados, a viver o reino de Deus. E no reino de Deus, nós usamos a nossa boca para orar, para declarar palavras de vida, para clamar, para suplicar, para interceder. Sabe quantas e quantas vezes nós nos atemos a falar mal de outras pessoas? Amados, que eu e você, nós tomemos uma decisão. Não vamos mais usar a nossa boca como instrumento de maledicência, como instrumento de fofoca, como instrumento de murmuração, de reclamação. Mas vamos usar a nossa boca para orar, interceder, para agradecer. Veja aqui, amados, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Isso é agradável a Deus. É isso que é agradável a Deus. Que eu e você, amados, nós possamos tomar uma decisão, e isso é decisão, e o Senhor nos ajuda nisso, amados. Nós vivemos com hábitos muito ruins de falar mal uns dos outros. E eu confesso para os irmãos que há algum tempo o Senhor tem ministrado isso no meu coração e eu tenho pedido ajuda ao Senhor. Eu não quero mais ficar falando mal das pessoas. Eu não quero mais ficar murmurando, reclamando. Eu quero que a minha boca seja instrumento para abençoar a vida das pessoas, para orar por elas. Quando eu ver que elas estão assim, fazendo coisas terríveis e muitas vezes é até contra mim, que eu não... Por isso que Jesus disse, amados, que eu não venha me ofender por isso. Por isso que Jesus disse, orem pelos seus inimigos. Nós sabemos que o nosso maior inimigo não é carne e sangue. Paulo escreve sobre isso aos Efésios. A nossa maior luta não é contra pessoas, contra seres humanos, mas contra hostes espirituais malignas, potestades, principados, que usam as pessoas para tentar vir contra nós, nos atormentar, fazer coisas ruins. Mas nós precisamos aprender a viver no reino de Deus, amados. Aprender a lutar com as armas do reino de Deus. Muitas vezes nós queremos vencer algumas situações, algumas circunstâncias com algumas pessoas e nós nos deixamos levar assim por esse hábito, por esse modelo de vida que é sempre reclamar, murmurar, falar mal. Mas no reino de Deus funciona diferente. No reino de Deus funciona de uma outra forma. No reino de Deus é enquanto nós oramos, enquanto nós intercedemos. É isso que é bom e que é agradável a Deus. E é isso que gera mudança, é isso que gera transformação. Por quê? Porque na verdade a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra a atuação sobre a vida das pessoas. Contra o príncipe do poder do ar, como está escrito lá em Efésios capítulo 2, que atua na vida dos filhos da desobediência, aqueles que ainda não se renderam a Deus. E aqui quando fala todos os homens tanto aqueles que não se renderam a Deus ainda, quanto irmãos em Cristo. Irmãos em Cristo ainda muito mais, amados. É que temos que orar e parar de falar mal uns dos outros. Somos membros do mesmo corpo.
Somos membros do mesmo corpo. Como pode a mão querer arrancar o pé fora? Não tem como fazer isso. Não existe isso. E nós precisamos ter essa consciência. A consciência do reino, a consciência do corpo de Cristo. Então eu quero encorajar você, assim como o Senhor está me encorajando e tem me encorajado já há algum tempo, a trocar a murmuração, a reclamação pela gratidão, a trocar a maledicência, a fofoca, pelas orações e intercessões e súplicas. Sabe, amados, nós precisamos mudar e isso só nós podemos fazer. Eu sempre falo, não tem como uma outra pessoa fazer isso por nós. É nós que começamos a nos dar conta, sabe? Eu que comecei a ver, poxa, por que eu tô reclamando? Por que eu só reclamo disso, ou só reclamo dessa situação, ou da situação com aquela pessoa? Por que eu só reclamo? Não quero mais reclamar, não. Eu quero começar a agradecer e a interceder, a orar, a clamar a Deus, a suplicar então pela ajuda do Senhor em relação a esse relacionamento, a essa circunstância, a essa situação, ao que está acontecendo, porque as coisas que acontecem ao nosso redor envolvem o quê? Pessoas. E aí nós precisamos, ao invés de usar a nossa boca para ficar reclamando, murmurando, falando mal, usar a nossa boca para agradecer, para orar, para clamar, para interceder. Então eu quero encorajar você, assim como o Senhor tem me encorajado, a ter a esse discernimento, sabe, amados? E isso é algo que, é como eu mencionei, ninguém vai fazer por nós. É nós que de repente olhamos, poxa, ao invés de eu estar orando, clamando, intercedendo por essa circunstância, por essa situação, pela vida dessa pessoa, tô eu aqui de novo falando mal, tô eu aqui de novo reclamando. Não, não é isso que eu quero. Não é isso que agrada ao meu Senhor. E eu quero levar uma vida que agrade ao meu Senhor, meu Deus. Afinal, eu nasci de novo. Ele fez uma obra completa, redentora em meu favor, me perdoando, me redimindo. Na maioria das vezes envolve perdão, né, amados? A maioria das vezes em que nós insistimos em reclamar, em murmurar, em falar mal, envolve a questão de perdão. Aí nós não liberamos o perdão e ficamos com aquele coração amargurado, e aí começamos a falar mal mesmo, a murmurar, a reclamar. Mas nós precisamos ter a consciência do perdão que nós recebemos de Deus. Olha o perdão que nós recebemos. Eu não sei vocês, mas eu gosto de pensar no perdão que eu recebi. Ah, Senhor, o Senhor é extraordinário. Trouxe o perdão, a redenção completa para mim. Quem sou eu para não liberar perdão? Quem sou eu para reter perdão? Quem sou eu para guardar amargura em meu coração? Ah, não quero esse modelo de vida, Senhor. Então me ajuda. Porque às vezes é um hábito tão intrínseco na vida da gente, amado, que a gente precisa pedir ajuda mesmo ao Senhor. Espírito Santo, me ajuda a mudar esse hábito. Eu não quero mais falar mal dos outros. A gente cresceu, se tornou adulto, né? Pessoas que conheceram a Cristo Jesus depois de uma certa idade, às vezes cresceu, amadureceu, levou uma vida com esse hábito de reclamar de tudo e falar mal de tudo. E aí precisa mudar o hábito, precisa mudar esse modelo de vida. E é com a ajuda do Espírito Santo, é com a ajuda do Senhor. E é enquanto nós vamos nos rendendo, amados, ao Senhor, em oração, em estudo da palavra, em meditação da palavra de Deus, o Senhor vai agindo em nós, a palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz, vai atuando em nós e vai nos ajudando a levarmos uma vida diferente, de gratidão, de oração, de intercessão, ao invés de levarmos uma vida de murmuração, de maledicência, de fofoca. Então, que eu e você hoje tomemos uma decisão. Talvez você ainda não tenha tomado essa decisão, eu encorajo você a tomar essa decisão hoje. A mudar, a vigiar os seus lábios, a se tornar uma pessoa que vigia a sua fala. Quando você perceber que está exagerando, que está falando mal, que está reclamando, você mesmo, ei, Senhor, me ajuda aqui, preciso do seu socorro. Não quero mais isso, não é esse o modelo de vida que eu quero para mim. Eu quero que a minha boca seja instrumento de vida, que as minhas palavras sejam palavras de vida, palavras de bênção. Em nome de Jesus. Amados, tem um provérbio que fala exatamente isso, que nós nos alimentamos das nossas palavras.
Nós vivemos daquilo que nós falamos. Deixa eu achar esse provérbio aqui, nós vamos ler ele. Ó, veja que está escrito aqui em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Veja isso, amados. A nossa língua, as nossas palavras têm poder sobre a vida e sobre a morte. E nós, que gostamos de usar a nossa boca, nós vamos comer do fruto do que nós falamos. Então, que a nossa boca seja instrumento de vida. Que nós possamos liberar palavras de vida, de bênção, em nome de Jesus. Então, quem ainda não tomou essa decisão, eu quero encorajar você. Tome essa decisão hoje. E peça ajuda ao Espírito Santo e tenha certeza, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a mudar esse modelo de vida, a ser uma pessoa que ora, que intercede, que clama e uma pessoa grata, que usa a sua boca para liberar vida sobre as pessoas, porque isso é agradável ao Senhor, porque Ele deseja que as pessoas sejam salvas, que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. E elas não vão ser salvas e chegarem ao conhecimento da verdade ouvindo um monte de palavras de morte ou tendo um monte de palavras de morte sendo liberadas sobre a vida delas. Então, que eu e você, nós sejamos instrumentos de vida, em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós sejamos fortalecidos com a força do seu poder, que nós recebamos a sua ajuda, o seu socorro para todas as áreas da nossa vida que nós precisamos mudar, especialmente sobre essa questão, Pai, da murmuração, reclamação, maledicência, fofoca. Pai, que nós possamos abandonar tudo isso, possamos investir tempo para usar a nossa boca para liberar palavras de vida, para liberar orações e intercessões sobre a vida dos nossos irmãos e também sobre a vida daqueles que ainda não conhecem a Ti, mas que estão, de certa forma, ao nosso redor, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, sejam nossos amigos. Pai, que nós sejamos instrumentos de vida e possamos comer do fruto dos nossos lábios, que os nossos lábios professem palavras de vida, palavras que abençoam, palavras que mudam destinos e não simplesmente palavras de morte, de destruição, de maledicência, de murmuração. Pai, nos ajuda, Espírito Santo, a sermos vigilantes com a nossa boca. Nos ajuda, Espírito Santo, a falarmos menos, a ouvirmos mais, a termos um coração disponível para receber do Senhor, para ouvir do Senhor. Nos ajuda nisso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.